Olá, estamos hoje aqui com a presença do juiz Luiz Colucci, juiz do trabalho, vice-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, falando especialmente para Fala Comerciário, essa campanha de comunicação que reúne várias organizações sindicais, representantes dos comerciários pelo Brasil, trazendo informação durante essa verdadeira gestão de crise que todos os brasileiros estão passando e todos os governos em instâncias municipais, estaduais e federal, assim como também todos os trabalhadores e todas as empresas. Então, é um momento de muitas dúvidas que está sendo construído no dia a dia. Juiz Luiz Colucci, o que o senhor acredita neste momento que todo esse contraditório que está surgindo, com medidas improvisadas, necessárias para combater a questão do coronavírus, vai deixar de saldo trabalhista? O senhor acredita que terá muito contraditório? Olá, Sérgio. Olá, comerciários. Olá, amigos que estão assistindo este vídeo. É uma preocupação muito grande da Justiça do Trabalho, sem dúvida, né? Basta vermos a edição da medida provisória 927, né? Na calada, ou melhor dizendo, no final do domingo, né? O governo editou essa medida, que trouxe uma série de problemas, uma série de ilegalidades, mas uma maldade maior, acima de tudo, que é o artigo 18. O então artigo 18, que acabou sendo retirado na segunda-feira, que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração, suspendendo o pagamento do trabalhador e da trabalhadora. Ora, isso é totalmente inconcebível neste momento em que todos precisam e estão dando a sua cota de sacrifício, o seu esforço para, primeiro de tudo, garantir a vida, primeiro de tudo, garantir a saúde. E por isso é fundamental que quem pode fique em casa, trabalhe remotamente, né, ou deixe de trabalhar, para que não haja a expansão da crise do coronavírus. Então, isso é fundamental. Nós vamos observando, além de... Pois não, Sérgio, diga. Não, eu tenho percebido que tem havido, em alguns setores, reuniões emergenciais entre os sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores. Não em todos os segmentos, mas em alguns segmentos, procurando atualizar convenções coletivas, justamente para dar segurança jurídica para ambas as partes, teletrabalho, questões de continuidade de vale transporte, vale alimentação. É um caminho bom, digamos assim, atualizar a convenção coletiva diante desse momento? É um excelente caminho. Os sindicatos não podem ficar fora dessa negociação, não podem ficar fora desse entendimento. A medida provisória 927 estabelece a negociação direta, individual entre o patrão e o empregado. Ou seja, o trabalhador fica totalmente desprotegido, totalmente abandonado, porque não tem quem cuide, quem olhe para ele. É interessante também, Sérgio, me permita, dentro desse contexto, e a gente vai conversando, mas só para dizer que a Justiça do Trabalho também está à disposição. A ANAMATRA agora acabou de lançar uma campanha, Juiz do Trabalho presente, Justiça do Trabalho atuante. Então, em que pese e corretamente os prazos estarem suspensos, uma medida importante tomada pelo Conselho Nacional de Justiça até 30 de abril, e eventualmente podendo até ser prorrogada, é bom que se diga, é bom que se realce que a justiça, que o Poder Judiciário não está paralisado. Eu posso falar isso pela Justiça do Trabalho, reafirmando o compromisso dos juízes trabalhistas, que estão trabalhando remotamente, despachando nos processos, fazendo sentenças, tentando a liberação de alvarás de dinheiro no processo que está terminando, faltavam algumas providências, os juízes estão fazendo isso. E agora surgiu ainda mais uma iniciativa muito relevante,
que os tribunais do trabalho estão fazendo, o próprio CSJT, a vice-presidência do Tribunal Superior, abraçou essa ideia de possibilitar as realizações de audiências de conciliação, de mediação entre as partes. Basta que haja o requerimento, basta que haja o pedido nos autos. E aí sim, como nós estamos fazendo agora, neste momento, a tecnologia vai nos ajudar, está nos ajudando, porque essas audiências virtuais, como sessões dos tribunais, etc., são realizadas por meio da internet, através dos computadores, através do celular e assim por diante. Então, uma iniciativa realmente muito significativa que pode dar aí a sua contribuição e está dando a sua contribuição. O senhor teria alguma orientação para passar para tanto o trabalhador como as empresas que diariamente, de maneira inesperada, estão tendo que tomar algumas decisões e muitas vezes decisões, inclusive, de comum acordo, em função de, para não extinguir vagas de trabalho neste momento conturbado, então, aceitar férias antecipadas, alguns tipos de afastamentos. Eles se perguntam, né, o que eu assino, de que maneira eu faço esse documento. E como nós temos muitas pequenas empresas pelo Brasil, que nem sempre tem uma estrutura de assessoria jurídica disponível, né? E nesse momento, tudo tem sido exigido para aquele minuto, para aquele instante, porque decisões adiadas podem aumentar os prejuízos. Teria algumas orientações assim de como ambas as partes, quando querem fazer algo de comum acordo, assegurar que aquilo vai ter uma validade jurídica a médio e longo prazo? Sem dúvida, sem dúvida. Veja que o momento é crítico e envolve todos. E notadamente no segmento do comércio, onde a quantidade de pequenas e microempresas é muito grande, né? O fechamento de restaurantes está funcionando aí, às vezes, apenas com a teleentrega, né? Com o delivery, e assim por diante. Então, temos que achar mecanismos de passar esta fase. É fundamental aqui que o poder público não se omita, né? Nós temos que pensar que não é o momento de redução de salários, que não é momento de suspensão de salários, nem para os trabalhadores da iniciativa privada, nem para os trabalhadores do serviço público, do setor público. Precisamos dessa remuneração para que as empresas continuem girando, o comércio continue girando e funcionando. A crise é passageira, vai passar e depois nós teremos que retomar todo o serviço. Por isso, essas medidas que você referiu, algumas delas, são importantes. Quem puder usar o teletrabalho, o trabalho remoto, coloque lá o seu trabalhador para que ele trabalhe em casa. O setor da empresa, a indústria, ela precisa fabricar o álcool gel agora, tão necessário, tão fundamental. Os trabalhadores, então, da produção vão trabalhar, os demais podem trabalhar remotamente. Você diminui a circulação das pessoas. Antecipação de férias, acho que isso é fundamental, é possível sim, você antecipa essas férias e o empregado vai poder, então, ficar resguardado nesse momento sem sair. O banco de horas, você pode sim deixar horas para cumprir depois, mas é fundamental que haja essa negociação e haja, sim, a participação dos sindicatos. Eu insisto muito nessa tecla, porque todos são responsáveis e todos precisam trabalhar juntos para solucionar essas questões. Mais importante e relevante também é que as empresas, os empresários compreendam a função social da empresa. Né? Então, vamos evitar as despedidas, vamos evitar as demissões, vamos achar, então, usar esses mecanismos que a legislação nos permite. A própria a lei da reforma trabalhista de 2017 trouxe alguns mecanismos que permitem. A medida provisória 927, né, com todos os seus problemas, traz aí algum auxílio. O que nós não estamos vendo ainda é o auxílio real e concreto do poder público. O governo precisa colocar, investir, conceder empréstimos a juros
sem juros, a juros subsidiados, a desoneração da folha de pagamento e outras tantas medidas. Nós estamos ouvindo tantos economistas falando e explicando que o caminho, por enquanto escolhido pelo governo, não é o melhor, o mais adequado. E basta que olhemos também para o mundo. Vejam os outros países o que estão fazendo, França, Alemanha, Estados Unidos e assim por diante. Então, o Brasil precisa também avançar neste setor. Uma questão que nós abordamos aí durante esse nosso bate-papo também é essa questão do resgate do papel dos sindicatos. Os sindicatos que por muito tempo, inclusive, foram até bastante criticados por excesso de politização, excesso de partidarização, e muitas vezes até ficaram relativamente afastados da sua base. Nesse momento, me parece que eles têm uma oportunidade de fazer um grande papel de suporte para as suas categorias, de articulação, de negociação. O senhor também vê como uma janela de oportunidade para as categorias falarem mais de perto com os sindicatos, não só da área de trabalhadores, porque na área patronal também o volume de empresas, digamos assim, fazem parte do sindicato, de verdade, é muito pequeno comparando com as empresas de qualquer setor. Então, é uma oportunidade para resgatar esse papel do sindicato, Juiz Cruz? É uma grande oportunidade, é um momento que surgiu, infelizmente, nessa crise, que surgiu nesse momento de dificuldade para todos nós, mas é o momento do sindicato crescer perante si e perante a sua base, perante os seus associados. E aí, assumindo esse protagonismo de contribuir, de trazer soluções, de apresentar soluções, de intermediar soluções entre os trabalhadores e os seus empregadores. É um momento espetacular, especial. Tenho certeza que os líderes sindicais, dos dois lados, como você bem pensou, patronal e sindical, dos trabalhadores, estão pensando dessa maneira, estão olhando dessa maneira para que o país possa também avançar nas relações entre o capital e o trabalho. Ok, juiz Luiz Colucci, juiz do trabalho, vice-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui, contribuição, nesse momento que acredito que fazer circular informação, esclarecer, jogar uma certa serenidade, né, nos ânimos e na condução de todo esse processo, seja para as questões de saúde, qualidade de vida e de trabalho, é fundamental para que, com ânimo serenado, se consiga encontrar soluções melhores, sem prejudicar nenhuma das partes que, de alguma maneira, estão passando por esse processo todo, que é toda a sociedade, todo mundo. Muito obrigado, juiz Colucci. Nós que agradecemos essa oportunidade, esse espaço, né? Dizer que a Justiça do Trabalho segue firme na sua responsabilidade constitucional de solucionar os conflitos, não está parada, está muito atuante. Há decisões importantes sendo proferidas pelos nossos juízes. Uma decisão recente e muito divulgada determinou que os Correios colocassem gel à disposição dos seus trabalhadores e outras tantas decisões que estão sendo tomadas, a liberação de dinheiro em acordos de ações civis públicas, que envolve também o Ministério Público do Trabalho, sendo destinado para a compra de máscara, álcool gel e assim por diante. Então, todo esse trabalho nós estamos fazendo e fazemos questão de socializar essa informação e, por isso, agradecemos muito o convite que nos foi feito e o espaço que você e os sindicatos dos comerciários estão nos propiciando nesse momento. Muito obrigado.